África e no mundo, depois da entrega do território de Hong Kong à China. William Vac, entrevista o especialista inglês Michael Leifer. Milênio, neste domingo, 9 e 5 da noite. Há exatamente 30 anos morria personalidades mais polêmicas e cultuadas do século XX, Ernesto Che Guevara. A nossa entrevista de hoje é com o cientista político Jorge Castanheda, que está lançando no Brasil o livro Che Guevara, A Vida em Vermelho, uma biografia do Che. O senhor tinha 14 anos de idade quando recebeu a notícia da morte de Che Guevara. Nessa época nem pensava em lançar um livro. Como é que o senhor reagiu a essa notícia? Eu me lembro que é uma notícia importante, um pouco triste, mas estava muito jovem, ainda não era o Che Guevara uma figura histórica, um monstro, uma vaca sagrada para mim. Eu acho que também é uma situação de muitas pessoas naquele momento, muitos jovens. O mito do Che Guevara começa com a morte dele. Ele se transforma, vira para um mito histórico, universal, um verdadeiro herói da Revolução Mundial, depois da morte dele. Antes, uma pessoa conhecida, só isso. Até hoje já foram escritas aproximadamente 70 biografias de Che Guevara. Em que a biografia que o senhor fez difere das outras? Eu acho que tem várias diferenças importantes em relação às velhas biografias do Che Guevara, não? A primeira diferença importante é que hoje estão abertos muitos arquivos que antes estavam fechados ainda, não? Os arquivos da União Soviética, da ex-União Soviética, os arquivos da CIA no Washington, os arquivos, por exemplo, do Foreign Office da Inglaterra, e algumas partes dos arquivos cubanos, principalmente os documentos inéditos do próprio Che Guevara, não? Fidel Castro não fala do assunto. Fidel Castro não fala com ninguém do assunto, ele só falou com um jornalista italiano faz 10 anos, ainda ele não fala de novo, obviamente ele prefere não falar do assunto, o irmão dele, Raul, tampouco fala do assunto. Então tem muitas informações novas. Por exemplo? Por exemplo, tem muitas informações agora sobre mocidades do Che Guevara. Uma namorada dele, Titina Ferreira, falou muito, entregou as cartas de amor do apaixonado dele, que são muito interessantes para uma pessoa jovem. Nós temos agora também as cartas do pai dele, que foram publicadas nos anos 80, mas ainda as velhas biografias não conheciam essas cartas. Também temos muita informação da posição política do Che Guevara no começo da Revolução Cubana, na Serra Maestra, e também nos primeiros anos da Revolução Cubana. O Che Guevara, que depois foi um crítico muito radical da União Soviética, aos começos da Revolução e ainda antes da Revolução, é um incondicional da União Soviética. É um comunista ortodoxo muito pró-soviético e foi um dos arquitetos do rapprochement, do alinhamento da Revolução Cubana com a União Soviética, para depois virar e transformar-se em um dos críticos mais radicais da União Soviética em Cuba. O senhor afirma que o mito Che Guevara aparece a partir da morte dele. A que o senhor atribui essa afirmação? Ele não faz jus não vou dizer a lenda, mas a fama de ter sido um idealista, um guerrilheiro que procurou fazer valer as suas ideias na prática, vivenciando aquilo que acreditava? Ele é um grande revolucionário, com outra morte, em outro momento, em outro país. Ele veio a ficar como uma figura histórica importante. Mas eu acho que é uma das teses mais importantes deste livro, A Vida em Vermelho. Eu acho que foi o encontro de um personagem, é uma época que fez o mito do Che Guevara. O mesmo personagem, em outra época, não vira para mito. E outros personagens, nesse momento, que também morreram uma morte heróica e isso, não se transformaram em mito. Foi justo o encontro do personagem e da época que constitui o mito. Que outras personalidades seriam essas que o senhor citou? Por exemplo, naquele momento, meses antes, meses depois, morre também o cura colombiano Camilo Torres. Uma morte também heróica na guerrilha colombiana, um católico, filho de muita boa família colombiana. Ninguém se lembra muito dele.
ou também morre outros, Malcolm X morre também naquele momento, assassinado nas ruas de Nova York. E ainda assim, muita gente nos Estados Unidos se lembra quem foi Malcolm X. Ele é um herói da população negra, preta dos Estados Unidos. Não é uma figura universal. Bom, mas a saga da Revolução Cubana, o heroísmo daqueles que, em franca minoria, conseguiram derrubar um regime, projetou muito, projetou. Seria o diferencial? É uma diferença, mas acho realmente foi a morte dele, uma grande beleza, e também foi um momento, poucas semanas depois da morte dele, começa o outono quente no Itália, naquele momento do movimento dos trabalhadores muito importante. 4 meses depois, em março de 1967, começa o movimento estudantil na França, que chama o Maio francês, o Maio de Paris de 68. Em abril de 68 são as grandes manifestações contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Em julho de 68 começa um movimento estudantil no México, que vai terminar com a massacre da Praça das Três Culturas, em outubro. Eu acho que é muito importante se lembrar que a morte do Che Guevara tem lugar justo antes do grande movimento estudantil, cultural e dos trabalhadores da segunda metade do século XX, que é 1968. Agora, quais os reflexos desta obstinação de Che Guevara em levar à frente o ideal revolucionário sobre as relações pessoais dele, com amigos, com a família, com os companheiros? Ele, nas memórias do presidente do egípcio, Gamal Abdel Nasser, ele se lembra uma conversa que teve com Che Guevara no Cairo, começo de 1965, quando Che Guevara falou para ele que ele partia para o Congo, a dirigir a luta revolucionária no Congo. E quando Nasser perguntou por quê, disse: he destruído já 2 matrimônios na vida minha, não quero ficar mais aí. Não tenho certeza que deu certo nas memórias Nasser, mas logicamente é isso. A vida do Che é uma vida de relações pessoais quebradas. Os matrimônios dele, os amigos dele, com uma exceção muito importante, que foi Fidel Castro. Eu estou convencido que ele ficou amigo pessoal de Fidel Castro até o último dia da vida dele, com muitas divergências políticas, mas uma amizade pessoal muito sólida até o último dia da vida dele. Por exemplo, uma questão que até hoje é polêmica, as razões pelas quais Che Guevara saiu de Cuba. Nas pesquisas feitas pelo senhor chegou a uma resposta a essa questão? Eu acho que muito se sabia antes, agora se tem mais documentos para confirmar aquelas conclusões que se conheciam antes. Tem várias razões. A principal é que o Che havia ficado derrotado em Cuba. As posições dele em política econômica, em cooperação com a União Soviética, Revolução Latino-Americana, relações com os partidos comunistas da América Latina, todas essas posições dele foram derrotadas em Cuba entre 1962 e 1964. E ele não estava de acordo com o novo curso da Revolução Cubana agora. Mas ele não quis virar um opositor ao regime. Ele não quis que as divergências reais dele se viraram para uma oposição dele ao Fidel Castro, a Raúl Castro e os outros da direção. Então, eu acho que uma das razões pelas quais ele parte da Cuba é essa. Ele não quis que as divergências deles se transformaram em uma oposição. Uma segunda razão muito importante é que a União Soviética já havia ficado muito irritada com ele. É uma pressão soviética muito grande sobre o Fidel Castro, insistindo que Che Guevara tem que deixar as responsabilidades econômicas e diplomáticas do governo cubano. Agora, uma pessoa com a inteligência e a representatividade, a presença do Che Guevara, não podia ficar no governo de Cuba sem estar na área econômica, nem estar na área diplomática, porque não tem mais nada. Para uma pessoa como Che Guevara, alguma outra pessoa podia ficar na organização das cooperativas de leite no oriente do país. Sim, mas Che Guevara não podia.
Então, a insistência soviética foi uma razão muito importante. Nos arquivos soviéticos que eu pude pesquisar em Moscou, se vê muito claramente isso. Também nos testemunhos de muitos cubanos que moram ainda em Cuba e que foram companheiros do Che, que falam na hora, falaram comigo, mas já han falado com muita gente também, ele estava inquieto. Se diz inquieto? Não. Inquieto. Ele estava nervioso. Ele não podia, queria ir embora por razões psicológicas também, não só políticas, não só geopolíticas, mas também por razões pessoais. Ele queria mudar de país, mudar possivelmente de família, mudar de contexto existencial dele. Ele sempre foi uma pessoa que sempre estava mudando de situação pessoal, de existência. A herança, a imagem que hoje temos de Che Guevara, principalmente a empatia que ele causa nos jovens, se justifica? Che Guevara justifica a lenda, justifica o mito em função daquilo que viveu? Eu acho que tem duas heranças ele hoje. Nós temos duas heranças dele hoje. Uma herança política que eu acho que não tem atualidade maior. Eu acho que as ideias políticas do Che Guevara hoje no mundo, na América Latina, não tem muita atualidade. A luta armada, o internacionalismo, o trabalho voluntário, a hipercentralização da economia, são todos eles ideias que eu acho não tem muito curso hoje em dia, ainda em Cuba. Ninguém em Cuba está seguindo essas ideias hoje. Ainda em Cuba, o país da revolução que ele dirigiu, não? Então, acho do ponto de vista político, não é uma herança importante. Ainda do ponto de vista pessoal político, o sacrifício dele por as ideias que podia ter, acho que não é algo que hoje seja importante. Nós não estamos um momento de sacrifício. E muitos companheiros dele falaram já que o problema com um homem que gosta do sacrifício, que está pronto para se sacrificar, é que sempre quer que os outros também se sacrifiquem, mas os outros não querem se sacrificar. E ele sempre exige que os outros tenham o mesmo grado de compromisso e de sacrifício que ele. Eu acho que também essa herança não é a mais importante. Agora, eu acho que o que realmente explica porque hoje tantos jovens têm as camisas, o t-shirt do Che Guevara, porque tantos posters, t-shirts, gelor, tudo isso, é porque o Che é o símbolo dos anos 60. Numa sociedade, desculpa me interromper, numa sociedade onde a gente verifica uma crise de valores, o idealismo de Che Guevara, a disponibilidade dele para vivificar as ideias e teses em que ele acreditava, isso também não seria algo que justificaria essa empatia? Eu acho que em parte tem isso, mas eu acho que é mais indireta a herança dele, a boa herança dele, a herança realmente importante dele, mais indireta e passa pela herança dos anos 60. Eu acho que o senhor tem razão em dizer que é um momento em que, uma época, um mundo sem valores, uma época cheia de valores, como foram os anos 60, provoca nostalgia, saudade, muito importante. Eu acho que está acontecendo hoje é isso. A juventude está, em certo sentido, se lembrando de uma época onde sim se tinha valores, onde sim era possível lutar por uma causa e onde muitas das lutas tiveram sucesso. Dizer, as grandes mudanças sociais que hoje nós temos como uma coisa natural nas nossas sociedades tiveram lugar nos anos 60. As grandes mudanças nas relações entre homens e mulheres, entre os jovens e velhos, entre estudantes e maestros, entre brancos e pretos, entre doentes e médicos, entre sujeitos e objetos da autoridade. Todas essas mudanças tão importantes que hoje são a fonte mesma das nossas liberdades nas sociedades como o Brasil, como o México, a Europa, Estados Unidos, vêm dos anos 60, das grandes mudanças culturais que tiveram lugar naquele momento. O Che Guevara hoje, eu acho, é o símbolo dos anos 60. É o único símbolo universal
multigeracional e não somente político. Ele é político e cultural. Não é somente político, mas não é somente cultural como os Beatles. Ele é o único símbolo, então, com os Beatles, que é universal e multigeracional, mas além dos Beatles, ele é também um pouco um símbolo político. Por isso acho que a nostalgia hoje pelo Che Guevara se deve mais a uma nostalgia pelos anos 60 que pelas posições políticas dele, que, insisto, acho que não tem muita atualidade hoje. Hoje, se fosse vivo, Che Guevara teria 69 anos. Como seria o Che Guevara vivo num mundo dominado pelas grandes corporações, onde os continentes se dividem em grandes blocos econômicos, onde Fidel Castro, em função até do embargo imposto a Cuba, é obrigado a rever algumas posições defendidas a ferro e fogo durante anos a fio? Como seria esse Che Guevara hoje? Eu tenho absoluta certeza que o Che Guevara nunca ia viver até os 69 anos. Tenho absoluta certeza que ele ia morrer jovem. Um pouco mais jovem, um pouco mais velho, em Bolívia, no Congo, na Argentina, em algum país. Mas tenho absoluta certeza que ele estava condenado a morrer jovem, não porque ele tem um desejo de morte, mas porque tem uma ideia obsessiva demais com o próprio destino. É um destino de herói, um destino de glória que precisava uma morte jovem. As teses revolucionárias defendidas e vividas por Che Guevara estão hoje justificando a movimentação e a experiência de dois grupos guerrilheiros na América Latina, os zapatistas no México e o Tupac Amaru no Peru, que são frontalmente contra regimes ou totalitários, no caso do Peru, ou de direita, centro-direita no caso do México, e que invariavelmente obrigam os governantes a, às vezes à força, às vezes num outro momento onde as armas são postas de lado, a negociar posturas menos autoritárias. Como é que o senhor vê a atuação desses grupos de guerrilha que se inspiram em Guevara? Eu acho que os dois exemplos que o senhor menciona são exemplos de por que as ideias do Che Guevara, as ideias políticas do Che Guevara hoje não têm atualidade. No caso do Peru, essa luta armada, a toma da embaixada, chegou a uma massacre e não melhorou a situação dos presos velhos do MRTA. Eu acho que realmente não tem futuro a luta armada no Peru. No caso do México, eu acho que também não é o caminho. E a melhor prova disso é que o subcomandante Marcos e os zapatistas não têm para onde ir. Eles não podem negociar com o governo, não podem recomeçar a luta armada porque não tem armas. É um movimento armado sem armas. Com o movimento do sem terra, os zapatistas são um movimento do sem armas. Não pode recomeçar a luta armada, não pode negociar com o governo, não pode sair dos chapas, não pode fazer nada. Está aí congelado, está aí cercado. Não? Eu acho que os dois exemplos são a melhor prova que não é aquelas ideias políticas do Che não têm atualidade hoje no mundo. Eu acho que quem quer se inspirar pelo Che Guevara tem que ser rebelde hoje, tem que evocar as grandes mudanças dos anos 60, mas não tem que recorrer à luta armada. Eu acho que é um erro muito importante hoje na América Latina. Em algum momento, o Che cogitou da possibilidade de se instalar no Brasil ou se relacionar mais proximamente com os movimentos emergentes no Brasil de guerrilha? Em uma das entrevistas que eu pude fazer para esta pesquisa, para este livro, A Vida Vermelha, o Régis Debray, aquele escritor francês que vai ficar com Guevara em Bolívia, depois vai cair preso, vai ficar 3 anos na prisão em Bolívia, me falou que a missão dele, que ele encomendou Che Guevara quando ele saiu do campamento da guerrilha em Bolívia, era vir para São Paulo e falar com Carlos Marighella e coordenar as ações da guerrilha que começava de Marighella em São Paulo com a guerrilha do Che em Bolívia. Ainda para que Marighella fosse para a Bolívia e falara com Che, eles conversaram e viram como fazer uma ação coordenada.
Debré cai preso saindo do campamento e, logicamente, nunca chega a São Paulo e nunca conversa com Marighella e nunca se tem nenhuma coordenação. Mas a intenção do Che era essa, estabelecer uma coordenação muito mais perto com Marighella em São Paulo. Por que razão Fidel Castro se recusa a falar sobre o que sabe em relação à experiência pessoal, à amizade, grande amizade, a sólida amizade que teve com Che Guevara, aos biógrafos? Houve uma exceção, o senhor já falou, há 10 anos atrás, mas por que esse receio? Até agora, Fidel Castro só ha falado, conversado do Che Guevara com pessoas que não sabem nada do Che Guevara, para que a conversa fique muito fácil para Fidel e ele não tenha que responder a perguntas difíceis. Agora, por que assim? Eu acho que a razão é que o Che Guevara é ainda um mito fundante de legitimidade da Revolução Cubana. É um regime com muitos problemas, fraco em muitos sentidos, forte em alguns, fraco em outros sentidos, que depende, para sua legitimidade, do mito fundante da Revolução e dos anos de glória, dos anos heróicos, do começo da Revolução. O grande mito fundante da Revolução Cubana tem três. Franco País, que foi um dos dirigentes jovens e que morreu na Serra Maestra, Camilo Cienfuegos, que foi o segundo grande dirigente da Revolução depois de Fidel Castro e que morre no primeiro ano da Revolução, e Che Guevara. Fidel sabe que uma conversa com alguma pessoa que conhece bem a história do Che Guevara, ele vai ter que dizer coisas que vão a ser complicadas. Por exemplo, faz de conta que eu sou Fidel Castro, já estou até com a cor do uniforme aqui, estou recebendo o senhor para uma entrevista. Sei que o senhor está escrevendo uma biografia. Que pergunta o senhor faria a Fidel? A primeira pergunta mais importante é que todo mundo é feito pessoalmente. Por exemplo, eu tenho conhecimento com certeza que o melhor amigo de Fidel Castro, Gabriel Garcia Marques, ha feito essa pergunta para ele em privado, e Fidel Castro não ha querido falar disso, é o conteúdo da conversa que tem Fidel Castro e Che Guevara quando volta Che Guevara do África, do viagem público da África dele, o 15 de março de 1965. É uma primeira pergunta. De que falaram? Segunda pergunta. Quando que supo Fidel Castro que a expedição do Che em Bolívia ia para fracasso? Que informações recebeu? Quando ele as recebeu? Que canais de informação ela recebeu? E a que conclusão chegou ele com essas informações? Três. Qual é o conteúdo da correspondência e das conversas entre os cubanos e os soviéticos entre janeiro de 1967 e julho de 1967 sobre a presença do Che Guevara em Bolívia e sobre a ajuda cubana para as guerrilhas latino-americanas e sobre as pressões soviéticas sobre Cuba de não fazer mais intervenções na América Latina. Quem falou com ele, quando falaram, de que falaram, as cartas entre o Partido Comunista Cubano e o Partido Comunista União Soviética sobre estes temas, quem las escreveu, o que dizem, etc. E o tenor, finalmente, o conteúdo preciso da conversa do Fidel Castro com o primeiro-ministro soviético Alexei Kosygin, quando ele chega na Havana, o 26 de julho de 1967, e eles têm uma conversa muito confrontada sobre o tema do Che Guevara em Bolívia. Para terminar, existiria alguém hoje no mundo que lembrasse Che Guevara? Alguém que o senhor identificasse, assim, que por alguma razão se assemelhasse ao que foi Che Guevara? Eu acho que não, mas acho não porque não pode existir pessoas assim, mas porque a época mudou. O mundo mudou, não tem mais lugar no mundo de hoje, acho, para pessoas como Che Guevara. Bom, nós conversamos então com o cientista político Jorge Castanheda, que está lançando no Brasil o livro Che Guevara, A Vida em Vermelho. Parabéns pelo português fluente, apesar de ser mexicano. Muito obrigado.
Corsa Wagon. O motor é sério, o espaço é fora do sério.